Já ouviu falar que ele só é chefe porque ele é puxa-saco? Já pensou em ser chefe só para ganhar mais ou melhor? Se um dia já passou isso na sua cabeça, esse programa é para você. No programa de hoje vamos falar sobre os desafios da alta liderança. E novamente quem vai me apoiar nessa jornada, Dani, que já passou vários líderes na mão dela nessa carreira aí de RH. E Dani, esses líderes que já passaram por você em algum momento da vida, falando ponto de vista RH, estavam preparados para ser líderes? Alguns sim, André. Eu acho que principalmente aqueles que já tinham aquele olhar, né? Que já tinham despertado esse olhar para dentro e para o outro. Que já compreendiam aí, como o Cláudio estava comentando aqui nos bastidores, sobre essa mudança, né? Mudança geracional. E já deixou perder talentos que não viraram líder também? Que você, como RH, falou, puxa, perdemos um talento que podia ser um bom líder? Sim, né, André? E pode ser pelos dois lados, né? Preparo das duas partes, né? Nosso convidado hoje é um líder de uma grande corporação, diretor executivo da Schaeffler, América do Sul. Não é qualquer pedacinho de Sorocaba, não, é da América do Sul. Responsável pelo P&D na região, membro do conselho administrativo da empresa, formado em engenharia e 38 anos de experiência na carreira industrial. Cláudio, muito obrigado. E aí, é fácil ser chefe da alta direção? Nunca é fácil. Nunca é fácil, André. E não é só ser chefe. Eu acho que existe um desafio sempre para qualquer profissão, qualquer posição, mas a liderança ela tem desafios especiais. Sim, sim. Além de um líder ali, um diretor executivo, como você acha tempo para ser um pescador aí, aventureiro dos rios brasileiros? Precisa arrumar, né, Cláudio? Nem tudo Precisa é a liderança, arrumar, né? exatamente. É o profissional e o pessoal, né? Esse equilíbrio é muito importante, Muito. né? É claro que durante o expediente, ou seja, quando você está trabalhando, o foco é total na empresa, nas pessoas que estão trabalhando dentro da empresa, mas você precisa sempre reservar um momento para descompressão. Né? Eu acho que isso é sempre importante para manter o equilíbrio psicológico, emocional nosso diante dessa complexidade que é o mundo. Né? Então é exatamente isso, eu arrumo um tempo, pelo menos uma semana por ano, onde eu me desligo de tudo e realmente desligado de celular, de qualquer meio de comunicação, offline. E aí é radical, é rústico, é meio do mato, Coisa boa. Barro, é muito trabalho, muito esforço físico, mas é uma recarga mental impressionante. Sim, sim. Realmente faz a diferença, né? Essa coisa que foge no nosso todo dia, aquela coisa que a gente pensa, vive todo dia, toda hora, né? Daí quando a gente faz esses prazeres da vida, né? Dá uma relaxada. Cláudio, falando um pouco da sua trajetória, a gente não vira diretor executivo do dia pra noite, tá? E nem sempre é como falam, ele foi colocado lá. Fala um pouco sobre até chegar lá, como que foi essa trajetória? Bom, fazendo de uma longa história algo que a gente possa falar aqui hoje, assim, eu comecei fazendo curso técnico e aí logo me interessei em colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo na teoria. Então eu já tive alguns pequenos empregos no início da carreira, depois comecei a fazer faculdade, aí já podia fazer um estágio um pouco mais elaborado, trabalhei na área de telecomunicações e depois disso me arrisquei no empreendedorismo pessoal, tive a minha empresa, na época nem chamava startup, mas é o equivalente a uma startup hoje. E aí surgiu a oportunidade de fazer o estágio numa empresa grande, que é a empresa que eu estou hoje, né? Só nessa empresa vão completar 35 anos de experiência. Mas o que foi importante para traçar essa carreira? Sempre a evolução, passo a passo. Como você falou, ninguém
fica pronto um diretor. Mas você ganha experiência ao longo da sua carreira e foi isso que eu fiz, né? Eu sou muito curioso, então sempre explorei várias áreas diferentes dentro dessa trajetória e isso foi me levando a sair de uma carreira técnica para uma carreira de gestão, tanto gestão técnica de projetos como gestão de pessoas depois, até o ponto que eu passei para o que a gente chama de área tática, onde você define a tática da empresa para uma determinada abordagem, e hoje eu estou nessa área estratégica, onde eu dou a direção para a empresa e para o pessoal da empresa. Que legal. Então, 35 anos para assumir um posto desse não foi tão simples como o pessoal que olha e fala. Não é simples, é uma trajetória de muito trabalho, de muito esforço, de muito suor. Hoje tem muitas pessoas que querem ser, que está no cargo de base, quer subir, quer ser analista, quer virar um coordenador, quer virar um gerente, quer entrar para o quadro de membros tal das empresas. Falando dessas pessoas que têm essa ambição, como estão sendo? Eles estão se preparando ou eles simplesmente querem porque acham que merecem? Ou então as pessoas estão se dedicando nos bastidores e fazendo a coisa acontecer mesmo para fazer de fato honrar ali a posição que almeja? Essa é uma boa pergunta, André, porque existe... hoje, se a gente falar em mercado, tem um pouco de tudo, tá? Sendo bem claro. Tem as pessoas bem preparadas, como tem aquelas sentadas esperando acontecer. O que nós estamos trabalhando internamente? A cultura mudou de como você faz a gestão da sua carreira. Antigamente você ficava sentado esperando que a empresa desse as oportunidades, né? Preparasse você para uma nova função. Isso mudou. Hoje nós falamos que cada profissional ele precisa ser o protagonista da sua carreira. E nós estamos trabalhando muito forte nisso, né? Para que a pessoa entenda o que ela deseja para ela como profissional, que ela se prepare para isso. Por quê? Oportunidades surgem. Oportunidades não são criadas, elas surgem e quando ela surge, você precisa estar pronto para aquela posição. Essa é a grande oportunidade de um profissional. Se ele está pronto naquele momento que surge a oportunidade para assumir aquela posição, com certeza ele vai ser considerado e tem grandes chances de ser promovido ou de avançar profissionalmente. Legal. Tem uma frase que eu gosto muito, Cláudio, que tem muito a ver com o que você fala, que a oportunidade só dança com aqueles que já estão no salão. Sim. E é bem por aí, né? Porque... como você comentou, ser o protagonista. Eu preciso realmente tomar as rédeas da minha vida, né? Só que talvez algumas pessoas é esse olhar para fora, aquilo que o André estava comentando. Olha a tua trajetória profissional no momento aqui. Ele não olha o percurso. Então ele olha o Cláudio, eu queria ter a vida do Cláudio, eu queria ser o Cláudio, quero ser um diretor executivo de uma grande corporação. Então a gente é instigado, né? Acho que desde lá de trás a olhar para fora. A própria projeção, né? Nossos olhos, a gente nasce olhando para o mundo. E aí eu olhar para dentro. Puxa, mas eu tenho que olhar para fora para entender a tua carreira. O que o Cláudio fez? Mas ao mesmo tempo, e o mais importante, é olhar para dentro. O que eu já tenho? O que me falta? E aí descobrir se realmente eu quero a tua carreira, né, Cláudio? Os teus desafios, né? Se eu tenho esses talentos, se é isso que eu quero para a minha vida ou não. Então, acho que esse é um grande ponto. Como você falou, estar preparado, porque hoje ninguém mais vai fazer. Eu tive um trabalho de mapeamento de time e um dos coordenadores que tinha sido desligado da empresa, a queixa dele para mim foi: a empresa nunca investiu um centavo em mim. Eu olhei para ele... Você sabe que eu já ouvi muito isso, por né? que é responsabilidade da empresa investir em você? Ele falou, porque eles iam se utilizar desse conhecimento. Eu falei, você não. É parar. Eu sou responsável pelas coisas que acontecem comigo, né? Não o outro, né? Exatamente. E isso é muito importante. Você não pode ficar esperando. Claro que tem excelentes empresas que elas disponibilizam as oportunidades para você. Mas você tem que escolher. Exato. Porque não tem coisa pior do que um excelente profissional que depois ele é promovido para uma posição onde ele não gosta. Ele foi exatamente por causa desse olhar externo. Não, me cobram que eu assuma a posição XYZ. Eu preciso assumir uma liderança porque ao meu redor estão cobrando isso. Mas ele não se identifica com aquilo. Ele está infeliz naquela posição. Isso é a pior coisa que tem para a pessoa e para a empresa por consequência. Exato. Né? Então, esse olhar para dentro e falar o que eu quero da minha carreira,
né? Com que velocidade eu quero construir essa carreira? Para que caminho eu quero seguir? E aí você trabalhar para isso, isso é muito importante hoje em dia, mais do que nunca. Né? Sim. Porque senão você tem, às vezes, pessoas com carreiras rápidas, mas que param no meio do caminho por infelicidade ou por um burnout e fala, não dá, tô indo, tô saindo e desiste. Né? Isso, para mim, é um insucesso que não deveria caber mais no mundo de hoje. E a carreira, falando inclusive, André, desses 35 anos só nessa empresa, né? Tiveram muitos momentos difíceis. Nesse estágio que você está, né? Nesse estágio de 35 anos. Tiveram muitos momentos difíceis, tiveram muitas posições que eu não consegui galgar porque eu não estava pronto. Uhum. Mas isso, em vez de me desanimar, ao contrário, me animou a falar, eu preciso me aperfeiçoar ainda mais, eu preciso me preparar ainda mais para o próximo passo. Muitas pessoas só veem a parte boa do negócio, né? O Claudião tá lá, vida boa, tira férias uma vez por ano para pescar, vida só as coisas fáceis, né? E nos bastidores, quais são realmente os desafios do dia a dia ali com o quadro colaborativo? Porque se puxar numa pirâmide, tem muita gente abaixo. E se for mesmo numa coisa mais orgânica, na lateral tem muita gente. Quais são esses desafios que ninguém vê ali? O primeiro é a responsabilidade, né? É o que eu falo sempre. Todas as posições dentro de uma empresa são muito importantes, mas a partir do momento que você começa a chegar próximo do topo da pirâmide, aumentam muito as responsabilidades e as pessoas que são afetadas pelas suas decisões. Então, esse eu acho que é um dos grandes desafios, você parar e pensar, falar, eu estou falando sobre o destino de 3.000 famílias. Uhum, assustador, então, né? É assustador. É assustador. E são decisões que não são, às vezes, tão simples. É claro que nós temos um conselho onde nós discutimos muito antes de tomar uma decisão, mas são normalmente decisões muito difíceis. Então, eu acho que esse é um ponto. E o outro ponto é você lidar com a diversidade de pensamentos. Né? Você precisa ser... Não existe mais aquele guru como teve no passado. Você fala, não, o presidente da empresa, o diretor da empresa é o guru, todo mundo segue. Não, hoje em dia você precisa ter uma empresa com uma cultura e ela vai trabalhar com essa cultura ou seguindo essa cultura, independente das pessoas. Então, se amanhã eu não estou mais na empresa, tem um outro colega no lugar, a empresa continua funcionando do mesmo jeito. Se entra alguém de fora para dentro da empresa, essa pessoa vai se adaptar. Então, eu acho que esse é um outro grande desafio, você construir e manter essa cultura. Isso é uma das atribuições da liderança, da alta liderança da empresa. E, por último, é o que a Daniela falou, você trabalhar com essas gerações, né? Porque você precisa ter essa abertura suficiente para entender quais são as demandas dessas novas gerações e preparar a empresa para que siga de forma sustentável, mesmo com as novas gerações que têm, às vezes, valores ou culturas ou comportamentos diferentes de quem está hoje na direção. Então, sim, a função da diretoria é preparar as pessoas e a empresa para que elas trabalhem bem no futuro também. Não é fácil, não. Eu lembro quando, eu como 20 anos da minha vida fui CLT, começa lá na minha época era menor aprendiz, e você vai querendo, quando que eu vou ser agora um estagiário, quando que eu vou ser um analista, quando que eu vou ser, né? E vai. E eu lembro que quando eu comecei realmente a assumir cargos, assim, mais de, agora eu virei isso, agora eu virei aquilo. Que aí eu comecei a assumir time, uma das barreiras, assim, que eu tive foi, tipo, e agora? O que eu tenho que fazer? Cadê meu curso de ser um gerente aqui dentro? Então, muita coisa você tem que realmente se dedicar para aprender, né? Mesmo as empresas subsidiando, assim, na parte, quando você está num nível mais gerencial, a realidade do dia a dia ali é diferente, né? E aí rola muita, para mim, precisei de muita percepção para negociação entre áreas. Negociações com clientes, a gente dava suporte para o cliente, então negociação com o cliente, como que eu vou fazer para resolver esse problema dele? E aí sim a gente vai percebendo os desafios. Eu acho que olhar para as mudanças, né, André, e entender que elas estão... Eu nem imagino o seu desafio, né, Cláudio, porque tem tanto tempo com gestão de pessoas, né, dentro da tua carreira,
que eu fui observando, você já liderou geração X, né? Y, e muito provavelmente deve ter alguns Jay-Z aí, geração Z no seu time, né? Sim. Qual é a principal mudança que você observa neles? É mais desafiador? Menos? Eu acho que o desafio existe sempre, viu, Daniela? Depende de cada momento do mundo, né? E não é só das pessoas, da empresa. Mas hoje existe, na minha opinião, um desafio para essa geração que está chegando, que é esse olhar para fora de forma excessiva. Isso eu acho que precisa ser trabalhado para as pessoas, né? Pelas pessoas, por esses jovens. E o que nós observamos é um ponto muito positivo das novas gerações. Eles chegam, que a gente brinca, mais resolvidos. Eles chegam com uma autonomia, com uma postura mais colaborativa do que existiam nas gerações anteriores. As gerações anteriores eram muito seguidores desses gurus, como eu comentei. Então, alguém fez desse jeito, eu quero fazer igual e vou fazer. A nova geração já está chegando com um olhar diferente, um olhar assim, fala, eu tenho as minhas ideias, eu tenho os meus valores, eu tenho o que eu acho de bom, né? E gostaria de aplicar, e eles põem isso, né? Claro que tem ainda excesso de ansiedade, né? Que fala, não, eu tenho razão, então eu quero fazer. Questionamento, porque o acho que questionamento, são, né? Isso é bom, o questionamento é Sim, bom, sem né? dúvida. Mas você precisa ter esse olhar de falar, não, eu estou apresentando algo, estou questionando, mas eu preciso escutar também quem tem um pouco mais de experiência do que já deu certo, o que deu errado, o que vale a pena repetir. Não é porque fez no passado e deu errado que eu não posso repetir. Às vezes eu posso e devo repetir, porque o mundo mudou. Exato. Então o ambiente pode ser diferente. Então eu acho que esse é um ponto muito positivo dessa geração. Eles estão chegando sabendo se apresentar, sabendo defender as suas ideias, né? E esse é o grande desafio para nós, né? Trabalharmos com todas essas gerações. Agora, as dificuldades, elas vão evoluindo conforme o tempo, né? Não dá para dizer que uma geração é melhor do que a outra. Elas são diferentes. Exato. E nós precisamos trabalhar com essas diferenças. Eles nasceram com a informação na palma da mão, né, Cláudio? Então, ali tudo estava um pouco mais fácil. Eu concordo com você essa questão de virem mais resolvidos. O questionamento eu acho sensacional. Eu tenho, né, minha filha tem 16 anos, a mais velha, então questiona muito. Né? Eu já não... Minha geração não questionava tanto, você aceitava. Nem então, podia questionar muitas vezes, né? nem permitiam questionar. Não, a gente não ficava nem em roda de adulto, né? Hoje eles estão na roda de adulto e dando palpite. Mas dentro do meu olhar também existe uma coisa, eu sempre brinco, né? Tem coisas que só a maturidade traz. E talvez seja esse olhar, né? Então eu olho muito para fora, como você comentou, de forma excessiva. Tem uma frase que eu gosto muito, porque eles são muito midiáticos, né? O Instagram do vizinho é mais verde. Então eles estão sempre olhando para o que o outro está fazendo, mas esse olhar para dentro e também entender que existem algumas coisas que só a maturidade e a experiência vai trazer. Ô, Cláudio, partindo para o final aqui, queria soltar uma pergunta aí. Ver sua percepção. Hoje, qualquer pequena manobra que você faz na empresa pode ser muito grande o impacto, né? Então, você fala, vou mudar um benefício, vou mudar uma produção de uma cidade para outra, como já aconteceu, né? Na sua trajetória. E aí, por trás de tudo isso aí, essas manobras, assim, como que elas são planejadas e executadas para que o melhor venha? Porque às vezes a gente quer mudar um móvel de lugar em casa, já é difícil, que não tem nem vida própria. Imagine com 3.000 vidas no seu caso. Pegando inclusive essa última frase sua, em casa é fácil. Você muda, não deu certo, você volta naquela posição, ou experimenta, né? Coloco aqui, não ficou bom, muda para outra parede. Numa empresa já não dá para você fazer isso, né? Os impactos são muito grandes de você ficar por tentativa e erro. E em massa, né? Exatamente. Então, o que existe? Existe, como eu comentei, uma decisão estratégica que é definida, normalmente com base em dados. Então, tem toda uma equipe que faz um levantamento, analisa quais são os benefícios, quais são os malefícios, vantagens, desvantagens de fazer uma mudança de A para B. E depois, com base nessas informações, aí começa-se todo um trabalho interno de planejamento detalhado para falar, bom, então, se isso estrategicamente é uma direção,
quanto que ela vai custar, quanto que ela vai trazer de retorno dos investimentos, porque são normalmente grandes investimentos. Depois de feito tudo isso, aí começa um caminho longo de convencimento de todos os, a gente chama de stakeholders, são todas as pessoas interessadas, né, naquela movimentação. A partir do momento que todos estão convencidos de que aquilo é realmente favorável, aí sim a gente marca uma data para iniciar a execução, e aí vem a parte que todo mundo enxerga, que é só a execução, que é exatamente a ponta do iceberg, mas por baixo ali tem um trabalho gigante que é feito, André. Que sensacional, Cláudio. Eu adorei nosso bate-papo aqui. Acho que tem muita história para falar sobre por trás da liderança, né? E, aqui nessa bancada aqui, todo mundo já foi líder e é líder ainda, né? Sabe realmente que nem tudo aparece ali na capa do jornal, dá para contar tudo, compartilhar, inclusive com família, né? Marido, esposa, filho, muitas coisas a gente tem que absorver pra gente, falar assim, deixa eu resolver, pelo menos resolver primeiro para depois externalizar isso, né? E a gente sabe dessas angústias e que a gente precisa engolir para poder resolver o problema e depois partir para frente. Queria te agradecer e queria... Como as pessoas te acham nas redes sociais? Se é que você é um blogueiro ou um influencer autônomo? Eu vou ser muito sincero, André. Não sobra muito tempo para me dedicar às redes sociais, mas estou em todas elas, né? Então, principalmente o LinkedIn, que eu acho que é, para essa parte profissional, é que eu mais atuo. Uma das que... Exatamente. Então, eu estou lá, sim, compartilhando, às vezes publicando algumas informações, né? Então, não sou uma pessoa que publica ou compartilha muitas coisas, mas quando eu acho interessante para esses amigos, né, do LinkedIn, eu chamo amigos porque aqui no Brasil a gente fala que todos os participantes das redes sociais são nossos amigos, mas eu acho que de uma forma ou de outra são, talvez não naquele conceito de amigo pessoal, mas é alguém que pelo menos gostaria de receber informações de você, né? Então eu acho que é exatamente através do LinkedIn, se depois puder compartilhar, mas normalmente Cláudio Castro você vai encontrá-lo. Vai estar aqui embaixo. Isso aí, muito obrigado. Pessoal, queria agradecer mais uma gravação do Moodcast, foi sensacional, falamos sobre liderança, mais um tópico aí do dia a dia dos nossos empresários, dos nossos clientes, e eu aguardo vocês até o próximo. Valeu!